Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula, dessa vez aula de filosofia, né, para o nono ano. E vamos trabalhar o capítulo 3, o Enigma de Deus, é o grande mistério, né? Até hoje, eis o mistério, né? Isso. Quando se trata de Deus, além de gerar polêmica, é o cachorro, calma. Além de, voltando pro conteúdo, além de gerar polêmica, quando se trata de Deus e quando é, inicia uma série de interpretações, questionamentos e até mesmo críticas às interpretações e às formas de como se expressa esse conceito, gera uma série de atribuições, debates, conflitos sobre o tema, tá bom? Nesse sentido, a gente vai entender da seguinte maneira. A primeira parte desse livro ele vai falar sobre dizer que a ideia, de fato, a ideia de Deus, a concepção de Deus, a crença em Deus, ela é muito antiga na história da humanidade. Né? Não quero dizer aqui especificamente sobre o Deus no sentido o Deus para as religiões monoteístas, mas até mesmo Deus e deuses para as religiões politeístas, principalmente na Idade Antiga. Mas a gente precisa se situar, acredito que eu já comentei isso na sala de aula, acredito que eu já comentei na sala de aula outras vezes, é de que não existe nenhum registro, né, não existe nenhum tipo de algo concreto, principalmente no período da chamada pré-história, vou botar pré-história entre aspas, que já sabemos essa discussão sobre o porquê, e hoje os historiadores não caracterizar mais como pré-história, já falei isso na aula de história, mas é de dizer que as primeiras formações humanas, os primeiros agrupamentos, né, vamos dizer assim, a pré-sociedade, vamos dizer assim, as primeiras orga comunidades, organizações humanas, lá no período da pré-história, enquanto o homem ainda não tinha um desenvolvimento linguístico e nem do trabalho, ou muito pouco do trabalho, não tem nenhum tipo de relato de que esses indivíduos acreditassem em algum deus ou deuses. Então a gente não podemos afirmar que a crença a Deus ou deuses é desde a origem humana. Do ponto de vista da história enquanto ciência, não tem nada comprovado nesse sentido, tá bom? Mas quando se trata de formação da sociedade, da formação de sociedades mais complexas, onde tem Estado, onde se consolida o Estado, onde se tem a propriedade privada, divisão de trabalho, hierarquia, desenvolvimento de técnica, de tecnologias que surge nas primeiras civilizações antigas, lá na chamada Idade Antiga, sim, tem os deuses, tem a crença aos deuses, né? E eles têm, e a crença aos deuses, a religião, apesar que não tem esse, não, nessa época não podemos dizer que existia esse conceito, mas que a religião não tinha um papel fundamental para as atribuições, as interpretações, a organização, porque eles estavam à frente do Estado. Vale lembrar que geralmente os líderes, geralmente a maioria dos líderes de governo, chefes de Estado dessas civilizações antigas, tinham respaldo dos sacerdotes, né, dos chefes religiosos, né, por conta da interpretação de que aquele indivíduo estava naquele poder designado por algum tipo de Deus, né? É algo desse tipo. E entender a origem dos deuses não é somente entender atrelado à organização e à formação das sociedades humanas, mas também atrelado a mais um outro elemento que deve ser destacado é que o surgimento de Deus ou deuses está atrelado também aos mistérios que os seres humanos ainda não conseguiam entender acerca da natureza, fenômenos da natureza. E um outro elemento importante também é acerca da morte. A morte também por o ser humano ainda não
estar ciente, não ter um entendimento concreto do que é a morte no seu sentido, o que vai acontecer após a morte, que também reflete reflexões para as questões extra-humanas, né? Para as questões de crença extra-humana. Então, e aí isso vai ficar preso aos aspectos da ancestralidade. Então, os mistérios da natureza, a ancestralidade, atrelado aos fatores da morte, todos esses elementos contribuíram para, vamos dizer assim, a formação, o entendimento, a origem dos deuses e a compreensão dos deuses. Vou lembrar que isso é uma interpretação do campo científico, das perspectivas científicas, para tentar entender o que é a religião, e vai lembrar que o que foi a origem, ou como surgiu as religiões, como surgiu a ideia da crença em Deus ou deuses. E essas interpretações, vai lembrar que são interpretações de caráter científico, tá bom? E aí vai falar-se logo aqui das muitas faces da divindade, vai destrinchar esse primeiro capítulo uma série de religiões e seu deus e deuses, detalhando as suas características e suas perspectivas, em que eu acabei de relatar aqui, né, que os deuses criando e governando a natureza, interferindo no destino dos homens, um pouco da interpretação dos deuses, vamos dizer assim, nas civilizações antigas. Mas é um pouco disso aqui. E aí o engraçado é algumas questões aqui que é interessante, né? Algumas perguntas aqui interessantes. Mas desde o princípio houve várias maneiras de compreender Deus. Será que todas elas são verdadeiras? Ou só uma é verdadeira e outras são erradas? Ou a segunda, ou segundo a opinião dos ateus, são todas falsas, pois não há nenhum Deus. Esse questionamento aqui é interessante, que faz refletir uma série de perspectivas sobre o que é verdade, né? E aí reflete o debate do capítulo 2, se eu não me engano, sobre como entendemos a verdade, as interpretações e os questionamentos da filosofia, da ciência e da religião acerca do que é verdade, tá bom? E essas questões aqui gerou muitos conflitos na humanidade e entre religiões, que gera até hoje, né? Será que todas são verdadeiras? Ou será uma verdadeira? Esse embate, né, do que é verdadeiro, o que é absoluto ou não. Isso gerou diversos conflitos entre as religiões. Ele gera até hoje. Vamos lá, aqui vai citando, né, de cada as religiões de cada civilizações antigas, né? No Egito Antigo, Anubis, os deuses Anubis, Horus, Osíris, Ísis, na Mesopotâmia, Namu, Enlil. Vai detalhando os deuses, né? Vai citando, por exemplo, o hinduísmo, citando a Trindade, o livro querendo fazer uma associação de coisas em comum entre as religiões, né? E no final do texto, aí vai citar da Grécia, os deuses e a relação com a natureza, citando cada deus e o seu significado na natureza, e dos astecas, que no final a ideia é tentar descrever de que se olharmos friamente a formação dessas religiões, a formação da crença nesses deuses, essas chamadas religiões politeístas, sempre tiveram um deus central, vamos dizer assim, né? E isso se assemelha ao que hoje nós entendemos como religião politeísta, apesar das religiões politeístas acreditarem em um único Deus, mas que tem uma semelhança, algo que também já foi discutido em filosofia no ano sobre isso. Mas o entendimento monoteísta surge a partir do judaísmo, pessoal, na região que hoje conhecemos como Israel, em que nasce a perspectiva de um Deus único, criador, soberano de todo o universo. Tem como base, vamos dizer, o judaísmo é a base. Essa formação religiosa tem base para o cristianismo e para o islamismo, né? E aí, fechando as três grandes religiões monoteístas. E aí vai descrever um pouco do que é a visão monoteísta, né? Deus, o ser supremo, está além de todas as coisas, mas também está em toda parte,
atuando sobre as pessoas e a natureza sempre para o bem, ajudando, amando e salvando. É um ser com quem podemos nos relacionar orando, pedindo, louvando. É toda a bondade, toda a justiça, todo amor, toda a sabedoria, a inteligência das inteligências, o poder absoluto, a verdade inteira, a perfeição inagualável. Essa é a interpretação do que é Deus, né, para as religiões monoteístas. As muitas faces da divindade é tentar descrever o quanto há de diverso, né, nessa perspectiva sobre Deus e deuses. E de que o fator religioso e as interpretações acerca de Deus para as religiões e para a filosofia não está atrelado somente a uma perspectiva espiritualizante, mas sim uma perspectiva do entender o que somos, o que é os seres humanos, onde surgiram e o que nós somos aqui na Terra, tá bom? Essa é uma das reflexões centrais do entendimento para esse texto, desse conteúdo. E aí vai se aprofundar em um debate entre duas teorias, que é chamada teoria da ordem e a teoria do caos. A teoria... voltando. Uma das maiores fontes da convicção da existência de Deus, tanto para os religiosos como para os cientistas e filósofos, é a existência de uma ordem no universo. Há uma organização, uma inteligência nas coisas, que revelam a presença ou que deu origem a tudo. A beleza e a harmonia da natureza demonstram a criação divina. Essa é uma interpretação da teoria da ordem, de que a maior comprovação de que Deus existe é nós enxergarmos quanto é perfeito todo o dinamismo da vida na Terra. E também todo apesar de ser bem complexo toda essa dinâmica, mas percebe-se que existe uma harmonia. E dentro da teoria da ordem, mesmo os desastres, os imprevistos, é entendido como essa desordem também é entendido como algo que faz parte dessa ordem. E, pois vamos colocar de forma clara sobre essa teoria de que uma tempestade ou uma morte de uma estrela, um terremoto ou um acidente natural fazem parte de um processo de nascimento e morte e de destruição e reconstrução da vida. Vamos dizer assim, é o entendimento dialético da construção e reconstrução constante da vida em toda a sua complexidade que ocorre na superfície terrestre. Né? Isso é uma prova de que Deus está presente nesse processo. Né? Mas lá no século XX vai se questionar essa teoria da ordem, e aí, vamos dizer assim, a ciência ela vai ter um caráter mais crítico às interpretações religiosas e os entendimentos com base em religiosos para tentar explicar Deus, Deus, a Terra, a vida humana, a vida em modo geral. Vamos assim, no século XX, porém, surgiram ideias a respeito do universo que negam a existência de uma ordem. Alguns cientistas acham que muito do que acontece é por acaso. O mundo é um caos, sem finalidade e sem sentido. Logo, não é necessário haver Deus para explicá-lo. Apesar dessas teorias, as coisas que conhecemos continuam a funcionar dentro de uma ordem. Nosso corpo tem funcionamentos orgânicos precisas, o Sol não cai do céu e nem a Terra sai da sua órbita para dançar no espaço. Se o ser humano quiser voar em um avião ou em um foguete, terá de obedecer às leis mais rígidas, ou seja, precisará respeitar a ordem da natureza, senão suas máquinas não funcionarão. Se tudo fosse aleatório, o sujeito ao acaso, em um dia o avião subiria, no outro não. As interpretações sobre a questão do acaso, ou até mesmo o entendimento sobre o oposto da ordem, mas sim do caos,
é de que não existe nenhum, segundo os cientistas, boa parte dos cientistas, de que as coisas estão atreladas ao acaso, mas sim por conta, não, o acaso não no sentido literal, mas o acaso no sentido de que as múltiplas vidas promovem isso. E não necessariamente existe Deus para ordenar isso. Então, essa é um pouco da interpretação da teoria do caos, vamos dizer assim, né? Lógico, lógico, eu estou falando aqui de forma básica, simples, para o entendimento nosso mesmo, nosso conteúdo aqui do 8º ano, tá bom? Dando continuidade, aqui vai ter uma interpretação da ciência, da natureza em ordem e a desordem, de forma mais detalhada. E aí vai se apresentar-se alguns argumentos de forma mais científica. E vamos dando continuidade aqui, ó. Existe uma polêmica quando se trata da interpretação de Deus, principalmente no cristianismo, em de que durante muito tempo existiu um debate sobre a perspectiva de se do ponto de vista teológico dos estudos do cristianismo, né? Se Deus é uno ou trino, né? Hoje existe a interpretação de que é os dois, né? A compreensão do que é os dois. É defendido em muitas religiões cristãs, de que o entendimento acerca de Deus é dúbio, de que é tanto uno quanto trino, tá certo? E isso gera várias interpretações, isso transformou até mesmo o cristianismo no decorrer da história. Por conta desse embate acerca da interpretação se Deus é uno ou trino, ou os dois. Né? Esse é o mais assertivo para os estudos teológicos nos dias de hoje. Segundo essa crença, para alguns pensadores cristãos, um símbolo que não se pode se tornar ao pé da letra, toda a humanidade carrega a herança do pecado original, cometido por nossos antepassados. Foi para nos dar uma oportunidade de salvação que Deus mandou seu Filho, Jesus, para morrer por nós e resgatar desse pecado. Conforme entendem muitos cristãos, por causa desse pecado, não temos força para nos salvar. Precisamos de uma ajuda especial. Então, Deus nos mandou seu Filho, Jesus, a segunda pessoa de Deus. É que, de acordo com o dogma cristão, Deus é único, mas em 3 formas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a Santíssima Trindade na interpretação católica, né? Essa é um pouco da interpretação de Deus, é 3 pessoas. Deus é tanto quanto uno quanto trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a sua expressão do ponto de vista da compreensão da espiritualidade, da prática cristã, da prática da fé cristã, tá bom? Polêmica sobre Jesus. Aqui vai falar sobre as polêmicas que ocorreram em outros momentos da história, principalmente em Roma, quando alguns líderes religiosos, já quando o cristianismo é reconhecido por Roma, a partir do imperador Constantino, de que alguns líderes religiosos defendiam que Jesus não era Deus. Jesus era um homem que tinha fé em Deus, tinha uma crença em Deus e era obediente a Deus, era um servo de Deus. Já enquanto outros religiosos nesse período defendiam que não, Jesus era filho de Deus. Sim, é filho de Deus, filho legítimo, é a encarnação de Deus na Terra. Não é somente o Filho, mas sim a reencarnação de Deus. É a expressão de Deus na Terra. De forma direta, vamos dizer assim. Né? Conta certas tradições islâmicas que 3 séculos depois o profeta Maomé, simpatizante do cristianismo, teve contato com um padre cristão que ainda seguia o arianismo e foi influenciado por ele. Assim, para os muçulmanos, Jesus foi enviado por Deus, assim como outros profetas. Mas jamais Deus encarnou no mundo. Você vê que o quanto teve peso a interpretação de que Jesus não foi Deus a partir do padre Arius. O debate foi entre Arius e Atenásios sobre essa questão se Jesus é ou não Deus, a expressão de Deus, né? Filho de Deus. Basicamente isso, pessoal, o conteúdo.
Qualquer coisa a gente vai se aprofundando mais nas próximas aulas. E aí eu vou querer que vocês façam essas 3 atividades aqui, essas três questõezinhas aqui, tá bom? E a gente vai discutindo com maior profundidade. Qualquer coisa, nós vamos se comunicando até mesmo nos comentários aqui no YouTube. Qualquer coisa façam perguntas aí e eu tento responder na medida do possível. Então responda essas 3 questões e aula de filosofia agora é na próxima semana. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.